Fala, meus queridos, bom dia, bom dia. Vamos continuar com o nosso ciclo? Hoje falar de uma droga que eu gosto muito, uma droga já bastante conhecida, um fármaco bastante utilizado na área clínica, com bastante estudos, que as pessoas usam bastante, que os marombeiros já usam há muito tempo, mas ao mesmo tempo um fármaco que tem muita controvérsia. É a nandrolona. Algumas controvérsias da nandrolona que eu adoro ouvir conversar a respeito. A nandrolona retém líquido ou não retém líquido? A nandrolona faz bem ou não faz bem para as articulações? A nandrolona viriliza ou não viriliza em mulheres? Afinal de contas, sobre a nandrolona, o que é verdade e o que não é verdade? Eu gosto muito da nandrolona, acho uma droga excepcional. Mas tem muita coisa que o pessoal fala e que na verdade não tem comprovação e que na verdade não existe fundamento. Vamos falar algumas coisas sobre a nandrolona. Então, a nandrolona, primeira coisa, é um derivado direto da testosterona, pela supressão de um carbono na posição 19. Então, por isso ela é chamada de 19-nor, da mesma família da trembolona, que também é um 19-nor. Por ser um 19-nor, ela é uma progestina, age direto em receptores de progesterona. E se ela age em receptores de progesterona, o que acontece? Ela estimula a produção de prolactina. Estimulando a produção de prolactina em homens, o que ela pode causar? Ginecomastia. Outra situação que o pessoal não leva muito a sério na nandrolona é essa condição de ela poder causar gineco. Por que não levam a sério? Por ela ser uma nandrolona 19-nor que não tem um carbono, ela não aromatiza igual a testosterona, então ela não vai formar uma porcentagem de estrogênio que seja considerável para ginecomastia. Mas a ginecomastia ela pode ser causada por dois hormônios, estrogênio e prolactina. Então você pode não aumentar um e aumentar o outro e ter ginecomastia da mesma forma. Então é preciso ter o acompanhamento de alguém que entenda e que possa fazer os teus exames e você acompanhar regularmente no primeiro sintoma, fazer o exame, se tiver necessidade, e entrar com antiprolactêmico. E aí precisa da orientação de um profissional. Outro ponto, faz bem ou não faz para as articulações? Tem estudos que... não tem estudos que comprovem isso. Mas o cara que usa, aplica nandrolona e começa a se sentir melhor, já não estala mais o ombro, aquela dorzinha já foi embora. Eu falo por minha experiência. Para mim, a nandrolona ajuda e ajuda muito. A gente já sabe que ela tem um efeito de recomposição de colágeno, ela é muito usada então na área clínica para recuperar pacientes com sarcopenia, pacientes com grandes perdas em queimaduras, pacientes com perdas minerais ósseas. Então ela tem sim um efeito repositor de colágeno muito eficiente. Ela melhora e ela aumenta o desenvolvimento de unhas, isso é sabido por quem usa. Ela melhora inclusive a condição de cabelo. Então ela é sim um hormônio que tem essas propriedades. E sendo assim, ela ajuda na lubrificação da articulação e melhorando a reposição de colágeno também consegue melhorar a tua condição de tendão. Então ela é muito boa para fazer combinações com outras drogas que fazem um efeito contrário, como por exemplo o estanozolol, que prejudica em muitas articulações. Então a nandrolona faz um efeito contrário. E em mulheres, viriliza? Não viriliza? Viriliza. Claro que dose dependente, quanto mais você usar, maior é o risco da virilização. Quanto menos você usar, menor é o risco, mas o risco sempre existe. É uma droga que sim, pode virilizar, derivado direto da testosterona, não esqueçam disso. Então ela pode sim virilizar em mulheres. Precisa de um acompanhamento muito específico, muito rígido, não faça nada sozinho. Peça o acompanhamento de um profissional e você vai ter o menor risco possível. Então, fazendo um acompanhamento, você pode ter os ganhos. Isso é muito importante. Dose. Se você aumentar a dose de um fármaco, necessariamente você vai ter um aumento de colaterais, mas não necessariamente você vai ter o aumento do benefício, o aumento da ação. Falando em benefício da nandrolona, o que a nandrolona tem de bom? Um esteroide que pode ser apresentado em duas formas. Na forma de NPP, que é o fenilpropionato de nandrolona, com a meia-vida mais curta, e na forma de decanoato de nandrolona, uma meia-vida mais longa. Ficou assim conhecido como Decadurabolin, porque nenhum outro decanoato ficou tão conhecido quanto ele. Potencial anabólico excelente, espetacular, uma droga muito potente, quase tanto quanto a testosterona, um ganho, um desempenho muito bom para quem faz combinação das duas. Em homens, jamais se aconselha fazer uso sozinho da nandrolona. Ela tem um efeito inibitório do eixo muito potente, então você vai deixar de produzir testosterona
e aí, consequentemente, você vai perder as suas funções masculinas. Você não vai ter mais libido, você não vai ter mais condição nenhuma como homem de fazer as coisas, vai te faltar, inclusive, ânimo para fazer as coisas. Nandrolona, uma droga muito boa. Se usada bem, pode ser usada por mulheres, pode ser usada por homens, desde que haja o acompanhamento, que se entenda quais são os objetivos, que se entenda quais são os riscos, mas é sim uma droga muito boa e que eu gosto muito. Sabendo usar, você pode usar ela em períodos de off, em períodos de cutting, pré-contest. Sabendo usar essa droga não tem problemas quanto à retenção, tudo crendice, certo? Então, sabendo usar, você tira os melhores proveitos e você reduz os riscos. Mas sempre, eu lembro, procure ajuda de um profissional, um acompanhamento de alguém que entende. Beleza? Tamo junto? Qualquer dúvida, chama aí.